Pois é, como a gente viu na reportagem, a fiscalização foi intensa aqui no Distrito Federal para evitar um aumento aí brusco no número de casos da Covid-19, mas agora a expectativa é que algumas medidas sanitárias possam até ser afrouxadas nas próximas semanas, e a gente vai saber tudo com a Carolina Rabelo. Carol, um ótimo dia para você. O GDF vai continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Conta tudo pra gente, um ótimo dia. Oi, Narla, isso mesmo, viu? Por enquanto, o governo do Distrito Federal vai continuar seguindo, sim, as orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, viu? Bom dia a você e a quem nos acompanha aqui no DF no Ar. O que a gente sabe é que agora no Fórum de Governadores, os nossos governantes vão discutir essas flexibilizações após o feriado de Carnaval, mas por enquanto eles mantêm todas as orientações exigidas pelo Ministério da Saúde. Mas a gente sabe que os nossos governantes, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também bate nessa tecla que para a gente ter uma flexibilização, a gente precisa também seguir algumas medidas sanitárias aí para ajudar essa flexibilização a acontecer o quanto antes. Então eles falam da importância, eles destacam a importância da vacinação da primeira dose, segunda e a dose reforço. E enquanto isso, enquanto eles não decidem sobre essa flexibilização, eles falam para a gente continuar seguindo os protocolos de segurança que a gente já sabe, né? Fazer uso de máscara, respeitar o distanciamento e continuar a higienização das mãos com álcool, com água e sabão. Mas aí é isso, né, Narla? Enquanto isso, então, os nossos governantes, eles vão discutindo sobre essas flexibilizações, mas eles pedem para que a gente fique atento aí, respeitando esse protocolo, para que a nossa taxa de transmissão não aumente e assim a gente consiga flexibilizar algumas medidas ali do decreto. Mas também aqui no GDF, eles anunciam semanalmente em coletiva à imprensa, né, todas essas medidas, o que eles vão adotar e o que eles vão flexibilizar. Então a gente acredita que nesta semana eles ainda devam reunir a imprensa para falar sobre essas questões e a equipe de jornalismo aqui da Record TV vai acompanhar para a gente trazer tudo isso em primeira mão a quem está em casa nos assistindo, né? Pois é, Carol, e a gente tem que lembrar que as leis e as regras foram criadas para serem cumpridas, né? E se elas existem, tem um motivo, tem um porquê, tem especialistas por trás, tem pessoas que estudam, né? E que garantem que esse que deve ser o caminho. Agora, a gente tem informações, viu, Carol, de que parece que a gente está realmente saindo dessa terceira onda. A taxa de transmissão caiu bastante, a taxa de ocupação dos leitos também. Você tem as atualizações da Covid aí pra gente, né? Isso mesmo, Narla. Em contrapartida, esses números eles vêm caindo. Vamos acompanhar agora, após esse feriado de Carnaval, para ver se de fato esses números não vão se elevar, né? Mas segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde, a nossa taxa de transmissão ela reduziu, ela está hoje em 0,68, segundo especialistas, abaixo de 1 não é tão preocupante, né? Acima de 1 é que esse número já é considerado elevado e preocupante. E em relação à ocupação dos leitos de UTI na rede pública para pacientes com Covid-19, a nossa taxa de ocupação também reduziu. Hoje ela está em 63,64%, então nós temos 44 leitos vagos, mas conforme eu disse, né, vamos avaliar como esses números vão aí proceder nos próximos dias, né, após esse feriado de Carnaval. Nós conversamos com o especialista infectologista Emerson Luiz e ele falou um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. A variante Ômicron pode ser considerada de transição. Ela vai transformar a pandemia aos poucos numa endemia. A Covid-19 pode ser considerada uma doença ambiental, com casos isolados. A vacinação tem avançado de forma satisfatória em muitos países e agora grande parte da humanidade já tem anticorpos contra o coronavírus. Por isso, as medidas poderão ser discutidas para serem relaxadas daqui a algum tempo. Se olharmos para os países que já estão à nossa frente, podemos ver que alguns já estão tirando as restrições. Mas os números devem ser acompanhados, principalmente a taxa de transmissão e a taxa de ocupação de UTIs. Doutor Emerson Luz, que já veio aqui, inclusive, para explicar um pouquinho que esse é o curso natural, a gente seguir por uma endemia, que já é o que acontece com o vírus da influenza, da gripe, por exemplo.
e, portanto, existe aí essa expectativa de afrouxamento, né? Flexibilização das medidas de proteção, como a questão das máscaras, por exemplo. Algumas cidades já falam em carnaval agora no mês de abril e a gente com certeza segue acompanhando.